Olá! Você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso Lógica de Programação Estruturada. Estamos na aula número 11. Hoje vamos estudar o desvio condicional múltiplo e aplicar esse desvio em um exemplo. Bom, a ideia do desvio condicional múltiplo é testar diferentes valores para uma mesma variável e em cada teste a gente vai fazer uma coisa diferente. Então, aqui no exemplo, eu coloquei o mesmo símbolo que nós usamos nos desvios condicionais simples, completo e composto, só que dessa vez eles se juntam todos em uma única saída. Então, a ideia aqui é testa uma expressão relacional. Se a expressão relacional retornar verdadeiro, eu vou fazer alguma coisa e vou embora para o fechamento único desse desvio condicional múltiplo. Se eu testei a primeira expressão relacional e o resultado foi falso, aí eu vou testar a segunda. Se a segunda expressão relacional for verdadeira, aí eu faço alguma coisa e vou direto para o final. Se ela for falsa, eu testo a terceira, e assim sucessivamente. Então, eu consigo testar diferentes valores para uma mesma variável e ter uma única saída. Então, todas as minhas expressões relacionais, elas têm um único fechamento. Bom, vamos praticar o desvio condicional múltiplo em um exemplo. Então, eu trouxe aqui o exemplo que é a taxa bancária do Banco do Povo. A ideia é a seguinte: nós temos que escrever um algoritmo que vai ler o tipo da conta do cliente. Esse tipo da conta pode ser PP, indicando que é uma conta poupança, PF, indicando que é uma conta pessoa física, ou PJ, indicando que é uma conta pessoa jurídica para empresas. Se a conta for poupança, então nós vamos exibir uma mensagem dizendo que o banco não vai cobrar taxa nenhuma. Se o tipo da conta for pessoa física, então a gente vai exibir uma mensagem dizendo que vai ser cobrada uma taxa de R$ 6,80. Se não, se o tipo da conta for pessoa jurídica, a gente vai exibir uma mensagem dizendo que vai ser cobrada uma taxa de R$ 36,80. Se não, se não for nenhum desses três tipos, a gente vai exibir uma mensagem dizendo que o tipo da conta é inválido. Bom, o desvio condicional múltiplo, ele é implementado no Visual G usando a instrução escolha. Então, nós vamos usar a instrução escolha e vamos colocar a variável que a gente quer testar. No nosso caso, no caso do exemplo da taxa bancária do Banco do Povo, a variável que a gente vai analisar é o tipo da conta. E dentro da escolha, a gente pode colocar vários casos. Então, caso PP, ou seja, caso a variável que eu estou escolhendo, que é a variável tipo conta, assumir o valor PP, eu vou fazer alguma coisa. Caso a variável tipo conta assuma o valor PF, eu vou fazer outra coisa. Caso a variável tipo conta assuma o valor PJ, eu vou fazer outra coisa. E o legal do comando escolha é que eu tenho aqui outro caso. O outro caso é, e se a minha variável tipo conta não assumir nenhum desses valores? Aí eu posso deixar uma última opção aqui embaixo, uma última ação para ser executada. E fim escolha no final para fazer o encerramento do desvio condicional. Bom, se a gente analisar essas opções seguindo uma estrutura de árvore, então o primeiro teste que a gente faz é se o tipo da conta é PP. Se sim, a gente mostra sem taxa. Se não, a gente testa se é PF. Se for PF, a gente mostra a taxa de R$ 6,80. Se não, a gente testa se é PJ. Se for PJ, mostra a taxa de R$ 36,80. Se não, diz que o tipo da conta é inválido. Se a gente analisar essa estrutura de árvore, a gente vai ver que ela é muito parecida com uma estrutura que a gente usa em desvio condicional encadeado. Na verdade, tudo que a gente implementa dentro do desvio condicional múltiplo poderia ser implementado dentro de um desvio condicional encadeado, mas ao contrário não é verdade. Se a gente implementar alguma coisa com desvio condicional encadeado, não significa que necessariamente a gente consegue fazer essa implementação com o desvio condicional múltiplo.
O desvio condicional múltiplo, em geral, ele é usado para fazer o teste em uma única variável ou em um conjunto de mesmas variáveis, ou seja, as expressões relacionais que a gente usa em cada teste precisam estar relacionadas entre si, o que não é verdade no desvio condicional encadeado, né? A gente pode fazer testes aleatórios em cada um dos desvios condicionais que a gente está implementando. Ou seja, o desvio condicional múltiplo, ele serve para simplificar algumas situações que a gente faz com desvio condicional encadeado. Então, se você tem uma situação encadeada com muitas opções, aonde a mesma variável está sendo testada sempre, pode ser que seja melhor implementar com o desvio condicional múltiplo, porque ele tem uma sintaxe muito mais limpa. Mas, lembrando, o desvio condicional múltiplo pode ter alguma particularidade dependendo da linguagem de programação que você estiver usando. No nosso exemplo, né, da conta bancária, da taxa bancária do Banco do Povo, então, o primeiro teste, eu quero saber se o tipo da conta é PP. Se for poupança, então eu vou fazer alguma coisa. Se não, se for pessoa física, faz outra coisa. Se não, se for pessoa jurídica, faz outra coisa. E, se não for nenhum desses três, tem uma quarta ação aqui para ser executada. Lembrem-se, no desvio condicional múltiplo, não importa quantos testes você está fazendo, as saídas todas se juntam em um único ponto no final. Bom, a solução em pseudocódigo está toda implementada aqui e nós vamos fazer juntos usando o Visual G. Vamos começar dando um nome para esse algoritmo. Eu vou chamar esse algoritmo aqui de Banco do Povo, taxa. E vamos declarar aqui uma única variável, que é o que a gente vai usar. Eu vou chamar de tipo conta. Essa variável, ela vai ser do tipo caractere, porque ela vai assumir os valores PP, PJ ou PF. No início, vamos começar solicitando esse valor. Então, escreva L, informe o tipo da conta. E vou ler o valor. Leia o tipo da conta. Bom, esse é o único valor que a gente precisa. A partir de agora, já vem o nosso desvio condicional múltiplo. Então, eu vou usar a instrução escolha, não é mais o C, como nos outros desvios condicionais, aqui é escolha, e a variável que eu vou usar para fazer a escolha, tipo conta. Caso o primeiro valor, poupança, então, nós vamos exibir a mensagem. Isento de taxas. Não vai precisar pagar taxa nenhuma. Caso, o próximo caso que nós vamos testar é o pessoa física. Se for pessoa física, vamos mostrar uma mensagem. Taxa de R$ 6,80. O último caso que nós vamos testar é o PJ. Se for PJ, vamos colocar aqui para mostrar taxa de R$ 36,80. E eu vou colocar aqui um outro caso, ou seja, se a variável tipo conta assumir um valor diferente desses três. O outro caso, ele é opcional, não é obrigatório. Se não quiser colocar nada, não tem problema. Mas eu vou colocar aqui, tipo da conta inválido. Fim do escolha e o fim do nosso algoritmo aqui. Muito bem, se não tiver nenhum erro de digitação, então a gente vai compilar, executar e vai funcionar. Informe o tipo da conta. Eu vou começar informando o primeiro tipo, PP. Isento de taxas. Muito bem. Vamos testar o algoritmo novamente. Dessa vez eu vou informar a conta PF. Taxa de R$ 6,80. Mais um teste. PJ.
36,80. O último teste, eu vou colocar aqui um valor desconhecido. Tipo da conta é inválido. Muito bem, o nosso algoritmo funcionou e testou todas as situações. Pessoal, leia a apostila desta aula, faça todos os exercícios propostos e a gente se vê nos próximos vídeos. Conte para os seus amigos sobre os nossos encontros. Até mais!